Olá, patriota! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo emocionante aqui do canal, onde a verdade sempre tem prioridade e a liberdade é um direito que não se negocia. Hoje, preparamos algo especial para você, então já aproveita para deixar o seu like e compartilhar este vídeo com todos que não se deixam enganar. Se inscreva no canal para fortalecer esta voz, que não abaixa a cabeça para ninguém e luta pela verdade e justiça. Vamos juntos nessa missão para manter a chama da liberdade sempre acesa. Agora, prepare-se, porque o conteúdo de hoje vai te surpreender e fazer você repensar muitas coisas. Estes são momentos em que Ben Shapiro envergonhou pessoas progressistas ao superá-las intelectualmente e destruí-las em debates. Começando com a vez em que um estudante acusou diretamente Shapiro de ser racista sem tentar apresentar evidências para suas alegações. Ele cita alguns tweets como evidência, enquanto Ben repetidamente insta o estudante a considerá-los no contexto. Mas é baseado em coisas que você disse. Então, por exemplo, sobre o conflito Israel-Palestina, você chamou os árabes... Sim, você já sabe o que vou dizer. Desculpe, eu não quis. Sim, então... Mas você escreveu várias colunas completas sobre isso. Sim. Eu falei sobre como as pessoas não leem os tweets de acompanhamento. Eu escrevi isso. Eu li alguns dos tweets, e os tweets eram igualmente ruins. Quero dizer, você diz muitas coisas que são simplesmente racistas. Certo? Mas então, se eu te chamo de racista, você se defende dizendo, tipo, que eu não li o suficiente, certo? Então isso é o que eu ia dizer antes. Me diga. Bem, então me diga meus tweets racistas no contexto. Fica constrangedor quando o aluno começa a procurar tweets e tenta citar diferentes tweets, enquanto Ben pede apenas para citar os acompanhamentos desses tweets. E em seu estilo habitual, ele faz a plateia aplaudir instantaneamente por sua sagacidade. Então você disse que os árabes gostam de bombardear e viver em esgoto. Não é uma coisa difícil. Antes disso, disse que os israelenses gostam de construir. Você gostou, Ok, agora os acompanhamentos. Porque você disse que os acompanhamentos não melhoraram em nada. Bem, há coisas separadas que você disse. Não quero acompanhamentos para aquele, no entanto. Acompanhamentos... Você quer que eu os pegue? Vou pegar. Se você os tiver, claro. E quero dizer, você se importa se eu, enquanto você faz isso? Que foi isso? Você se importa se eu continuar enquanto isso? Bem, eu gostaria de tratá-los um por um. Então, por que não fazemos isso? Por que não adiamos isso até o final enquanto eu procuro isso no pódio na frente de 600 pessoas? Você também disse. Então, Ben apresenta fatos e pesquisas para envergonhar ainda mais o estudante por não ter lido seu tweet no contexto apropriado. A questão de dar isso, você sabe bem, eu posso ser imparcial sobre o assunto. Que os palestinos elegeram 3 governos terroristas para formar um governo de unidade, com o objetivo declarado de destruir o Estado de Israel e assassinar todos os judeus na área. Para que eu possa ser relativamente imparcial. Quanto à ideia de que a população palestina... é mais maligna do que outras populações, eles certamente têm visões mais malignas do que outras populações. Pelas estatísticas de pesquisas, por quantos palestinos aprovam ataques terroristas, por quantos palestinos votaram, um grupo terrorista real, o Hamas, e outro grupo terrorista real, a Autoridade Palestina, e outro grupo terrorista real, a Jihad Islâmica. Eu não acho que todas as opiniões sejam iguais, e não acho que pessoas que têm visões malignas sejam necessariamente boas. Quero dizer, sinto muito se as pesquisas não apoiam a ideia de que todos são igualmente maravilhosos, mas nem todos são igualmente maravilhosos. Finalmente, Ben realmente lê os tweets de acompanhamento ao tweet que o estudante citou e tudo fica claro como o dia. Ok, pronto? Há muitos árabes cristãos e muçulmanos que são pessoas maravilhosas, apenas não aqueles que se opõem a Israel e ao conflito Israel-Árabe. Essa seria a resposta. Dentro, a mesma ameaça no Twitter. Ok. Na postagem sobre israelenses versus árabes, eu escrevi sobre árabes que participam do conflito árabe-israelense. Qualquer um que possa ler sabe #idiotas. Ok. Citação. Acho que tem muito mais a ver com o fato de que a liderança palestina, apoiada pela população palestina, usa milhões para o terror. Eu deveria ter sido mais específico. Árabes que buscam ativamente a destruição de Israel. Esses seriam os tweets de acompanhamento. Isso soa como uma mania genocida pra você? Ou parece que estou especificamente rotulando um grupo de pessoas que pediram a destruição de Israel? Gostaria de salientar que você não é racista, mas eles são idiotas. E você tem permissão pra insultá-los. Sim, porque se alguém me chama de racista sem evidências, eles são idiotas. Outra vez em que uma cabeça progressista foi humilhada por Shapiro foi quando um estudante universitário arrogante decidiu exibir seus diplomas e deturpar Shapiro, em vez de apresentar bons argumentos. Olá, meu nome é Quinton Merritt, sou matemático e físico aqui com dupla graduação e também acabei de ganhar o prêmio mais prestigioso do país.
para realizar pesquisas em qualquer instituição que eu quiser, a bolsa de pesquisa de pós-graduação da Fundação Nacional de Ciência. Então, acho que estou qualificado para dizer que a maior parte do que você está dizendo é baseada em dados antigos. Mas minha pergunta para você, e quero que todos vocês percebam isso, tipo, por exemplo, transtorno de identidade de gênero. Isso é do DSM-4, cara. Agora usamos o DSM-V para psicólogos. Quando Shapiro enfrenta as alegações do estudante, o estudante simplesmente explode e começa a insultar Ben pessoalmente. Consequentemente, o estudante é vaiado por todo o auditório. Para poder falar. Eu citei o DSM-5 no discurso e é chamado de disforia de gênero, que eu usei durante todo o discurso não gênero. Eu pareço um cara zoado e você nem consegue fazer sua esposa chorar, cara. Então, o que é bom? Então, em primeiro lugar, deixe-me apenas dizer a coisa boa sobre ter várias pequenas perguntas reais. Então, o estudante, mais ofendido, diz que Shapiro não pode falar sobre biologia, já que ele não é biólogo. Engraçado, ele é rapidamente colocado em seu lugar. Sou matemático e físico, você não pode me dizer. Então eu tenho uma pergunta. E também, você não é biólogo. Então eu tenho uma pergunta. Tenho 20 anos. Como matemático e físico, o que diabos você sabe sobre biologia humana? E você obteve seu diploma de Direito em Harvard. O que você sabe sobre biologia? Você obteve seu diploma de Direito em Harvard. E francamente, eu faria outra pergunta. Se a sua lógica é tão falha como matemático e físico, eu sugeriria que qualquer instituição que lhe dê um prêmio o revogue imediatamente. Mas antes deste próximo momento, clique no botão de inscrever-se para que esses vídeos possam ser mais divulgados para acabar com o wokeness. Mas a seguir, em outra sessão de perguntas e respostas, um membro da audiência decide desafiar a visão de Ben sobre o aborto. Concepção. Através da biologia. Bastante. Certo. Basicamente. Mas eu acho que você adota a posição de que a vida é intrinsecamente valiosa porque é vida. E é aí que eu discordo. Eu acho que há duas coisas que tornam a vida valiosa. Eu acho que a consciência, sentir dor e sentidos, e a identidade pessoal, a continuidade psicológica da identidade. Então, o efeito de termos memórias, temos relacionamentos, as pessoas têm relacionamentos conosco. Eu acho que esses são dois. Precisa de ambos ou é um ou outro? Eu só quero esclarecer sua posição. Um ou outro. Ok. Se é um ou outro, pessoas com Alzheimer têm problemas de continuidade. Você não pode matá-las. Não porque as pessoas ainda têm relacionamentos com elas. Não porque você tem... Você tem um vínculo, mas pessoas com Alzheimer em estágio avançado realmente não têm um relacionamento com você. Ok. Mas para o bem do exemplo, digamos que alguém morre. A família decide o que fazer com o corpo. Eu sei o que você diz quando você diz. Alguém diz, é só consciência. Então eles estão com morte cerebral. Bem, você pode esfaqueá-los? Vendo o momento certo, Shapiro lança o argumento do membro na confusão enquanto mostra a todos como ele pode ser espirituoso. É a decisão da pessoa, ela quer fazer. Se a família decidir esfaqueá-los, esfaquear a pessoa que está... Quando morte cerebral, se quiserem puxar o... Não com morte cerebral. Vamos dizer que você está em coma por um período especificamente e previsivelmente. Curto, digamos 9 meses. Diga-me bem, ou que a pessoa... Ok. Não. Eu vi... O espectador resumiu perfeitamente o momento feroz nos comentários. Diga 9 meses. O argumento foi encerrado ali mesmo. Checkmate. Neste próximo clipe, um estudante universitário irritado desafia as opiniões de Ben sobre não permitir que adolescentes e crianças mudem de gênero através de cirurgia. Você afirmou que se opõe à transição médica para essas crianças, ao que acontece, que são os bloqueadores de puberdade, né? Que você chamou de abuso infantil. Isso está correto? Está correto. Você considera isso ok? Você considera isso abuso infantil por quê? Acredita que uma criança não é capaz de consentir com o que você considera serem procedimentos irreversíveis. Isso está correto? Um procedimento irreversível prejudicial. Danoso. Ok. Então, o estudante decide ser muito pessoal e faz esta pergunta a Ben. Os filhos são circuncidados? Você circuncidou filhos? Tenho 2 filhos e são circuncidados. Por que você faria isso? Isso não é meio hipócrita? Ben, então dá uma resposta que faz toda a plateia rir e aplaudir. A reação do público irrita muito o estudante, como se vê em seu rosto. Sou circuncidado. Meu funciona bem. Por quê? Por quê? Por quê? Deixe-me ir. Por que violar a autonomia corporal de um bebê é aceitável para você? E posso dizer que sou um proprietário. E posso te dizer a sensibilidade ali, bem, que é removida quando você faz uma circuncisão. Por que isso é aceitável? Para você,
mas uma criança... Bem, não quero ser pessoal, mas eu tenho certeza que você não pode ser circuncidado e não circuncidado ao mesmo tempo. Quanto à eficácia... Se você quiser entrar na biologia, estou perfeitamente feliz em apenas apontar para meus 4 filhos. Fui frutífero e me multipliquei. Está tudo funcionando muito bem. Outro momento em que Ben Shapiro teve que se defender de acusações foi quando esta mulher de esquerda disse que os discursos de Shapiro incitavam a violência. Acha que muito do seu discurso poderia incitar o mesmo tipo de violência, que agora é... Ouviu meu discurso hoje e acha que ele incita a violência? Bem... Quero dizer isso é uma pergunta honesta. Não, eu sei o que você está perguntando, sinceramente. Eu sinto que, como indivíduo, não é. Mas eu posso ver como muitos dos seus pontos eu discordo. Eu tenho uma lista de perguntas que tenho pra você. Isso é bom. Essa é a parte boa, certo? Onde discordamos e podemos ter uma conversa. Eu só estava me perguntando você. E o que quero dizer com incitar é encorajar as mesmas pessoas que acreditam nas suas crenças transfóbicas. Até mesmo que a homofobia é um pecado nas suas crenças religiosas. Você acredita que, por causa do que você diz, você pode encorajar muitas pessoas? Ben, então, responde de maneira elegante sobre suas opiniões sobre o que significa incitar violência e como ele sempre foi contra isso. Se não estou dizendo a alguém para cometer violência, não estou incitando a violência. Usei o mesmo padrão para Barack Obama, quando criticava a polícia e alguém atirou em policiais em Dallas. Isso não é culpa do Barack Obama. Quando um apoiador de Bernie Sanders atirou em um jogo de beisebol do Congresso, isso não é culpa de Bernie Sanders. O debate político exige que você fale com as pessoas e que elas entendam suas palavras pelo que significam. Não como uma desculpa para ir e cometer violência. Eu nunca chamei para a violência, nem chamaria, né? Quanto à ideia de que minhas palavras são algum tipo de ataque, um ataque violento, por exemplo, contra pessoas que são transgênero. Minha visão... Você é violento. Respondendo ou a outros que poderiam dizer isso. Além disso, em relação às alegações de transfobia, Shapiro explica como ele respeita todos, mas nunca permitirá que outras pessoas perturbem seus direitos. Nem ele perturbará os direitos dos outros. Ser chamado e ensinar meus filhos que homens podem ser mulheres e mulheres podem ser homens. Eu discordo fundamentalmente desse ponto. Agora, dito isso, todos nos Estados Unidos têm direito aos mesmos direitos? Claro. Mas seu direito não se estende a me forçar a chamá-lo do que você quer que eu o chame. Não é assim que isso funciona. Isso viola minha liberdade de expressão. Então, em relacionamentos interpessoais, se eu estivesse jantando com uma pessoa trans, eu faria questão de mencionar seu sexo biológico correto? Não, porque isso seria indelicado. Quando estou falando sobre o princípio geral de se um homem é uma mulher, ou se uma mulher é um homem, a resposta é que direi que um homem é um homem, e uma mulher é uma mulher, e ele é ele, e ela é ela. E se eu estiver em um debate público com alguém, direi a mesma coisa. Mas neste próximo clipe, as coisas ficam bem loucas quando um estudante diz a Ben que ele é woke porque seus bisavós eram do Holocausto. A absurdidade dessa situação é facilmente percebida pela reação do público. Avós chegaram aqui. Muitos de nossos parentes foram mortos no Holocausto, nossa família imediata. Seus bisavós, mas não seus avós? Certo. Você tem amigos cujos avós foram sobreviventes do Holocausto ou algo assim? Muitos deles, sim, eu escrevi. Eu ajudei a escrever memórias de sobreviventes do Holocausto. Sim. As famílias deles são meio bagunçadas, certo? Minha família é muito bagunçada. Ao passar por um trauma como o Holocausto, isso acontece com... Eles ensinam esse trauma entre gerações. Bem, quero dizer, o trauma, em muitas circunstâncias, é transmitido. Conheço filhos de sobreviventes do Holocausto fantásticos e que não. Sim. Ok. Então você está oficialmente consciente. É disso que se trata a conscientização. É como, você sabe, os avós das pessoas. Ou seus bisavós eram escravos. Bem, tudo bem. Não. Isso é... Pare de falar. Pessoal, quero ouvir. Cara, quer me ouvir? Quero ouvir o argumento. Então, Shapiro permite o estudante continue e as coisas que só ficam mais estranhas. Capacidade de ser, você sabe. Ok, então... Coisas assim. Tudo bem, deixe-me fazer uma pergunta. Sim. Porque então se a ideia é que a história tem consequências, é claro que isso é verdade. Isso não é wokeness. Sim. Isso não é wokeness. Wokeness sugere que as instituições fundamentais na sociedade americana são tão... Não é. Sim, 100%. Eu dirigi a campanha de Elizabeth Warren. Eu ajudei a organizar os voluntários dela por aqui. Eu sou um representante do wokeness. Ok, quero... E isso é só isso.
Quando Shapiro define o wokeism melhor do que qualquer pessoa woke poderia fazer, o estudante perde a calma e começa a se comportar como uma criança. Sua definição é imprecisa porque qualquer ser humano consciente reconheceria que a história tem consequências. Certo. Mas a ideia é... Mas isso não é o que o wokeism é. O wokeism é uma coisa diferente. O wokeism sugere que todas as desigualdades de hoje são atribuíveis, não apenas a injustiças históricas, mas também a injustiças contínuas no presente. E que todas as disparidades atribuíveis à discriminação... Ouvi. Não apenas isso. Um conservador é a única pessoa. Não apenas... E eu quero saber por quê. Por que os conservadores são as únicas pessoas que definem assim? Por que, Gaui? Porque os conservadores são as únicas pessoas... Ok, então, parar aqui porque isso não está indo a lugar nenhum. Mas... Que foi? Preciso parar isso porque não vai a lugar nenhum. Resumindo, discordo disso. Não, eu só estou tentando entender sua perspectiva. Finalmente, o estudante é escoltado para longe do microfone, enquanto todos o vaiam, por se comportar como um idiota. Evite as consequências do seu próprio argumento. E se a ideia é... Fi e ponto final. Isso não é liberdade de expressão. E ponto final. Isso... E ponto final. Se você vai... Espere um momento. Se você também... Além disso, só um ponto final para resumir. Se você quer ver atores de Hollywood destruindo o politicamente correto, assim como Ben fez, então clique neste vídeo onde celebridades de Hollywood enfrentaram a cultura do politicamente correto. O vídeo mostra com clareza e contundência por que Ben Shapiro é uma das vozes mais temidas pela militância progressista. Com uma combinação de lógica afiada, domínio dos fatos e domínio retórico, Shapiro desarma acusações infundadas, desconstrói narrativas ideológicas e humilha publicamente aqueles que trocam argumentos por ataques pessoais. Cada embate apresentado evidencia o colapso intelectual da militância woke, que, ao ser confrontada com dados, estatísticas e a verdade crua, se refugia no vitimismo ou na falácia ad hominem. Shapiro expõe a fragilidade do discurso progressista atual, baseado em emoção, não em razão, em slogans, não em substância. A força de seu argumento reside no respeito à liberdade de expressão, à biologia real, à moral objetiva e aos valores tradicionais. E mais, ele reafirma que discordar de uma ideologia não é ódio, é parte essencial de uma sociedade livre. O vídeo é uma aula de como vencer debates usando apenas fatos, lógica e coragem moral. É também um alerta. Quando a verdade entra em cena, a militância se cala e o público aplaude.